Olá, boa noite. Com expectativa de milhões de visitantes, capital da Itália se prepara para o Jubileu 2025. O Consulado do Brasil em Roma lança cartilha para orientar os brasileiros que virão à Cidade Eterna para o Jubileu. Imposto sobre compras internacionais. ICMS dos estados pode elevar o tributo de compras em sites estrangeiros para até 100% do valor do produto. Ministro do STF dá prazo até às 8 horas da noite de hoje para a Câmara esclarecer pagamento de emendas. Chuvas contínuas elevam o risco de deslizamentos. Estiagem avança em 5 regiões do estado de Sergipe. Iniciativa na Venezuela busca reverter danos causados aos oceanos. E missa marca jubileu de prata sacerdotal de Padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova. O Canção Nova Notícias começou a serviço da vida e da esperança. As mudanças climáticas têm gerado impactos significativos em todo o mundo e o Brasil não é exceção. Nossa equipe esteve no interior de Sergipe para documentar a realidade enfrentada pela população durante o período de estiagem que se estende até o mês de abril. Estamos no povoado Areias, município de Poço Redondo, no Alto Sertão Sergipano e a cerca de 180 quilômetros da capital Aracaju. Como dizem por aqui, é um sol para cada um. Desde o início de novembro, os moradores sofrem com o calor intenso e principalmente com a escassez de água. Aqui tem sido meio sofrido, porque a gente aqui nesse sertão, a gente cria, quando chega uma época de um período desse, o mais que aperta a gente aqui, a ração aperta e a água é muito mais, porque se tivesse uma pessoa no município que tivesse umas condições de bancar todo o município sustentável na água quando a gente está num período desse, mas não existe. Mas o sertanejo tem a mão calejada e tem muita esperança e fé em Deus, nunca desiste da luta, pedindo a Deus e encarando. Adenoaldo mora no povoado com a esposa e os filhos há mais de 15 anos. Sobrevive do pequeno plantio e venda do leite de gado. Por aqui, a água é comprada pelos moradores e chega através de carros-pipa. A carrada de água, cerca de 10 mil litros, fica entre R$ 300 e R$ 500 reais. A água que eu compro aqui, ela só dá para 15 dias uma carrada. Aí a água daqui a gente compra de 15 em 15 uma carrada. Aí quando dá uma chuvadinha como deu agora, eu pego água numa piazinha que eu tenho ali para uns 15 dias. Aí graças a Deus, desses 15 dias, graças a Deus, eu tô de boa, sem comprar água. Mas se não chover essa semana, para a semana já tem que vir mais outra carrada de água. Aqui é para ser um riacho e hoje, infelizmente, está assim. De acordo com o monitor de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a estiagem avançou em 5 das 8 regiões de Sergipe. A previsão de chuvas para o próximo trimestre está abaixo do normal. De acordo com o modelo numérico, nós vamos ter aí um acumulado de chuva na normal, abaixo da normal, e as temperaturas tendem a ficar acima da média climatológica. Esse cenário propicia um agravamento da seca no estado de Sergipe, principalmente nas regiões mais críticas, que são relativas ao sertão sergipano. Enquanto a chuva não vem, seu Adenoaldo tem que lidar com as dificuldades. Ele segue trabalhando e acreditando em dias melhores. E a melhor coisa que eu acho é viver no meu sertão. Levanto de manhã cedo, meu dia fazer clarão, que eu sinto o cheiro do clima e me encho de emoção. O homem cheio de ingratidão, veja o que ele aprontou. Destruíram a natureza do nosso Pai Criador, para fazê-los vingança e os bons tempos se afastou. E em Minas Gerais, os últimos dias têm sido marcados por chuvas intensas e a previsão indica que esse cenário deve se manter em grande parte do estado nos próximos dias. Diante disso, é fundamental que a população redobre os cuidados e esteja atenta às orientações das autoridades.
Chuvas durante todo o dia ou apenas em alguns momentos, mas de forma intensa. Essa tem sido a realidade em boa parte de Minas Gerais nos últimos dias. Desde o início do atual período chuvoso, que começou em outubro, 33 cidades decretaram situação de anormalidade por causa da chuva. Quase 1.000 pessoas estão desalojadas, cerca de 150 desabrigadas e 8 morreram por causa da chuva no estado. Na capital mineira, a média histórica para o mês já foi superada. A constância e o volume dos últimos dias fez com que quase todas as regiões estejam com alerta de risco geológico alto. Os riscos geológicos, eles estão associados ao encharcamento do solo e muitas vezes eles afetam estruturas de contenção, muros, casas, árvores, postes, encostas. A maioria dos riscos geológicos estão instalados dentro das casas. A previsão para os próximos dias indica continuidade das chuvas, tornando indispensável que as pessoas se protejam para garantir a segurança. Em casa, é necessário ficar atento a sinais que podem indicar riscos de deslizamentos ou desmoronamentos. Trincas, estalos, abaulamentos, percolação de água que não era comum, estufamentos, rachaduras no terreno, inclinação de árvores, inclinação de postes, são sinais de que pode estar havendo uma movimentação no solo. Já na rua, vale ficar de olho nos alertas emitidos por órgãos competentes e seguir as orientações. Isso é importante porque entender o que está acontecendo na cidade em tempo real salva vidas, te permite alterar comportamentos, te permite alterar planejamentos, te permite alterar rotas de deslocamento. Por estar atento à notificação recebida no telefone, Cláudio pôde fugir de uma área de risco. O telefone tocou. Dei uma paradinha, olhei e vi que era exatamente o alerta daquela região que eu estava, né, Sebastião de Brito. Às vezes a pessoa está numa situação de risco que ela não tem essa visão do todo, né? Então ela recebendo a mensagem, ela já fica mais esperta e já sabe qual a medida que ela vai tomar naquele momento ali de alagamento. Porque o alagamento é no instalo, ele acontece, né? Atitudes simples, mas essenciais para salvar vidas. O fim de semana pode ser de chuva volumosa em vários pontos do país. E o alerta continua na região metropolitana de São Paulo, que já recebeu mais da metade da chuva esperada para todo o mês. No restante da região sudeste, pode ter pancadas de chuva a qualquer hora, com risco de temporais, entre o sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também no norte de São Paulo. O sol aparece um pouco mais nesta região paulista e a chuva deve acontecer entre a tarde e a noite, com risco de raios. E essa chuva se deve à zona de convergência do Atlântico Sul, fenômeno que forma uma faixa de nebulosidade e chuva intensa que começa aqui no Amazonas, passa pelo centro-oeste e chega à região sudeste. O fenômeno provoca temporais em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Já no Mato Grosso do Sul, não há sinais de chuva. Mais abaixo do mapa, sol entre nuvens no Rio Grande do Sul, mas pode haver pancadas de chuva nos 3 estados. Nada de chuva no interior nordestino. A chuva acontece apenas na faixa litorânea da região. Eu encerro falando do norte. Sol entre nuvens com risco de temporal e chuva volumosa no Amazonas e no Pará. Mas em Belém, o sol aparece. Os termômetros marcam 30 graus em Manaus, 32 em Salvador e 18 em Porto Alegre. A saúde dos oceanos preocupa cada vez mais. Na Venezuela, um projeto inovador busca reverter o branqueamento dos corais, causado principalmente pelo aquecimento global. Hoje vamos conhecer essa iniciativa. No Parque Nacional de San Esteban, na ilha de Santo Domingo, no estado central de Carabobo, uma fundação em parceria com o governo cultiva corais em fazendas subaquáticas para diminuir os efeitos do aquecimento global. Os corais marinhos encontrados em profundidades menores que 3 metros são os mais afetados pelo aumento da temperatura do oceano. Em coordenação com o Ministério do Ecossocialismo, o programa de fazenda de corais é administrado pela Fundação Pilares Marinos. Os corais que estão em profundidades menores são os mais vulneráveis. Os corais já estão branqueando devido às doenças do ecossistema, devido
devido à acidificação, mas também a principal causa é o aquecimento global. Então, os corais que são encontrados em profundidades menores que 3 metros são os mais afetados, porque a temperatura do oceano aumentou. É por isso que a fazenda de corais é uma boa alternativa, porque podemos colocá-los em lugares mais profundos. A iniciativa envolve a colocação de pequenos pedaços de corais em estruturas em forma de árvore, em espaços de 300 metros quadrados no fundo do mar. Quando os corais crescem até cerca de 40 centímetros, são replantados em recifes para ajudar sua reabilitação. Embora os corais cubram apenas 0,1% da superfície do oceano, eles fornecem 10% da dieta humana e abrigam 25% da biodiversidade marinha. Este projeto é crucial para preservar esses ecossistemas vitais. Até agora, 2.500 fragmentos de corais de classe Porites foram plantados com sucesso. A Fundação, com o apoio do Ministério do Ecossocialismo, continua a desenvolver fazenda de corais que começaram há 2 anos. Este reforço conjunto não apenas reabilita os recifes, mas também mantém a estabilidade em corais nativos e estruturas de pedra. Para nós é extremamente importante contribuir para preservar aqueles 25% da biodiversidade que vivem nos corais. No Brasil, a situação também é preocupante. Nos últimos 6 meses, cerca de 80% dos corais entre os litorais de Pernambuco e Alagoas morreram devido ao branqueamento causado pelo aquecimento dos oceanos. A área de proteção ambiental Costa dos Corais, a maior unidade de conservação da marinha do país, tem registrado um aumento no processo de degradação dos recifes. De acordo com o projeto de conservação Recifal, que monitora a região há 10 anos, a previsão é de que 1/3 das espécies de corais será perdida até o final de dezembro de 2024. Este cenário destaca a necessidade urgente de ações de preservação. Projetos como o da Venezuela e iniciativas brasileiras são fundamentais para enfrentar as mudanças climáticas e preservar a biodiversidade marinha. A colaboração e o compromisso com a preservação ambiental são essenciais para garantir a saúde dos nossos oceanos, como de todo o meio ambiente em que vivemos. Pedidos insistentes descritos pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si e que servem de alerta para toda a humanidade. Diferente do Natal, o litoral e as capitais são os destinos mais buscados para a virada do ano. Com alertas meteorológicos em vigor, viajar exige atenção. Matheus Alves está em uma base da Polícia Rodoviária Federal e traz mais detalhes para nós. Matheus, como é que está a situação por aí? Boa noite para você. Reinaldo, aquela informação que foi adiantada ao longo dessa semana na previsão do tempo se cumpriu. A umidade que veio do sul para a região sudeste chegou e olha a quantidade de chuva. Eu vou pedir para o Messias mostrar agora. Chove forte aqui próximo da divisa do estado com o Rio de Janeiro, na região do Vale Histórico, aqui próximo da cidade de Cachoeira Paulista, Aparecida, Lorena. Nesta região chove forte ao final dessa tarde. E isso acontece também em outras partes do país, porque esse corredor de umidade provoca muita chuva nesse retorno do Natal. E aqueles que já estão se encaminhando para as capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo. A gente está próximo da divisa, aqui na base operacional da Polícia Rodoviária Federal, em Lavrinhas. Boa noite para você, para Mauricéia e para você de casa que acompanha o Canção Nova Notícias. Para falar um pouco sobre esse movimento, como se comportar e trazer dicas, porque está chovendo bastante e não é só aqui. Algumas situações que a gente flagrou na estrada, eu vou convidar aqui agora o supervisor operacional, o Ferreira. Ferreira, eu gostaria que o senhor conversasse conosco agora e explicasse. Já começa perguntando, enquanto a gente estava vindo para cá, a gente flagrou diversos carros transitando pela Via Dutra com o pisca-alerta ligado porque chovia forte. Isso pode ocorrer? A questão do pisca-alerta em movimento, ele cabe autuação, mas no caso de uma redução de velocidade para indicar alguma coisa atípica do itinerário, é comum você ver nas estradas e é muito bom porque indica aos motoristas que estão vindo atrás que alguma coisa, alguma anormalidade está ocorrendo. Um outro ponto que eu quero conversar com o senhor é sobre a quantidade de veículos. A concessionária, em específico aqui da Via Dutra e também da Rio Santos, divulgou que 300 mil veículos vão circular hoje na Via Dutra e cerca de 80 mil na Rio Santos. Isso se comprovou nesses dias? A movimentação hoje, como que está na rodovia Presidente Dutra, que liga Rio-São Paulo?
Olha, o número de veículos para o dia está um pouco acima do normal, sim. Bastante veículos de passeio, como veículos de carga também, certo? Em ambos os sentidos, mas percebe-se mais sentido norte, sentido Rio de Janeiro. Uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, com relação às atuações, né? A fiscalização ela teve um aumento de 15%. E o que foi mais registrado neste Natal e o que se espera deste ano novo? Houve, assim, um aumento do efetivo na pista, de uma maneira geral, certo? Tanto em fiscalizações de alcoolemia, como de velocidade, certo? E foi constatado, principalmente de velocidade, um número muito excessivo, né? Também o número de veículos que estão transitando para a época, certo? Antecipou até um pouco, porque normalmente, aos finais de semana, você já tem um fluxo um pouco maior. Para finalizar, as dicas da PRF para esse fim de ano, para a virada. Primeiro é você tomar, quando for pegar o veículo para dirigir, né, verificar como é que está a situação dos pneus, palheta por causa das condições climáticas, né, do limpador de para-brisa, usar sempre o cinto de segurança, que é fundamental para a segurança viária, para a vida, né, manter a distância de segurança. Está chovendo, diminua um pouco, dê uma distância maior do veículo à sua frente. Andou algumas horas, 1, 2 horas, para um pouquinho para descansar, vou tomar uma água, vou esticar um corpo. E em caso de acidente, evitar parar no acostamento, procurar um posto de combustível, né? E evitar também que você tenha o seu veículo imobilizado por falta de combustível, que infelizmente acontece. Obrigado por sua participação aqui conosco. Trazendo uma última informação, ainda nesta tarde, na altura de Aparecida, ocorreu um acidente que interditou a Via Dutra e ainda em Lorena, próximo de Cachoeira, cidade no interior de São Paulo, o acesso à cidade também ficou interditado por um alagamento. Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para você, viu, Matheus? Olha, com muitas pessoas viajando, é comum que nesta época os bancos de sangue fiquem com seus estoques mais baixos, o que preocupa muito os hospitais. Informações com Luciana Santos. Diante da baixa nos estoques, o Banco de Sangue de São Paulo faz um apelo aos doadores, sobretudo neste final de ano, quando as demandas são maiores. Sobre isso, ouvimos o porta-voz do GHS Banco de Sangue, Ricardo Cortez. Vamos conferir. No final do ano, onde muitas pessoas esquecem de realizar as suas doações e vão viajar, e são justamente nas viagens onde acontecem os acidentes, muitas pessoas têm grandes hemorragias e precisam passar por procedimentos cirúrgicos, e são neles onde muitos deles passam por transfusões sanguíneas. Um telefone que vocês podem entrar em contato conosco e tirar quaisquer dúvidas referente à doação de sangue é o 11 99704 6527. O Banco de Sangue fica localizado na rua Tomás Carvalhal, 711, bairro Paraíso, aqui em São Paulo. Fica aberto de segunda a domingo, das 7 da manhã às 6 da tarde. Mas nesse final de ano, sofrem alterações. No dia 31 de dezembro, funciona das 7 da manhã às 2 da tarde e não abre no dia 1º de janeiro. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. No próximo domingo serão completados 2 anos da morte de Pelé. Em homenagem ao seu legado, uma exposição interativa está em cartaz em São Paulo. Seu Osias lembra de quanto Pelé o fez sofrer com os gols do Santos contra o time que torce, o Corinthians. Acabava com o meu Corinthians. O Corinthians estava ganhando de 2-0, Pelé começava, virava 3-2 para o Santos. Várias vezes. Mas a admiração pelo rei do futebol é tão grande que ele trouxe seu netinho, Bruno, para essa exposição, que é a maior do mundo sobre o Pelé. Não teve ninguém assim melhor do que ele até hoje. O pessoal procura imitá-lo, mas como ele é muito difícil. Quem sabe o Bruno aqui um dia chegará lá, né, Bruno? Nós já fomos no Museu do Futebol. E agora, como é só Pelé, também viemos para ver. São detalhes a respeito da vida do ícone do futebol.
Objetos, camisas raras, um estádio improvisado para assistir aos gols históricos. A barbearia do Seu Didi é um dos destaques da exposição. Por 60 anos, Pelé cortou o cabelo neste local, que é reproduzido com toda a mobília original. Nós fomos atrás de vários conteúdos, de várias informações, de curador, para o Marcelo Duarte, mais de 15 ambientes onde a gente conta por que ele era de outro planeta. E aí as crianças vão poder interagir com isso. É uma exposição para toda a família. Então nós pegamos quem assistiu o Pelé jogando na TV, a outra geração que ouviu falar do Pelé e os pequenininhos que estão começando a aprender agora sobre Pelé. Nesse espaço, o visitante tem a oportunidade de reproduzir o 1000º gol do Pelé. Vamos tentar? E o legado de Pelé está em cada canto da exposição, que tem até a reprodução do armário do Santos, que Pelé fechou quando ele saiu do time e nunca mais ninguém abriu. A mostra imersiva fica até março no Shopping Eldorado, em São Paulo, organizada pela Multiverso. Nós temos o trecho onde conta a história porque que ele parou uma guerra, E todo mundo se surpreende com isso. Então, o esporte ele tem essa força, de unir as pessoas, de levar a paz, da gente conseguir conviver em harmonia. Então, unir os povos, Então, o Pelé foi um mestre nisso. A nova alíquota do ICMS pode aumentar a carga tributária para até 100% do valor do produto em compras de sites estrangeiros. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, será elevado para compras e produtos importados realizadas em sites estrangeiros. Somado ao imposto de importação no âmbito federal, a carga tributária poderá chegar a 100% do valor do produto. A decisão foi do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ, que representa todos os estados e o Distrito Federal. Atualmente, a alíquota do ICMS é de 17%, mas será elevada para 20%. Porém, os impactos para o consumidor serão ainda mais significativos, porque o imposto não é calculado sobre o valor original da compra, e sim sobre o montante acrescido do imposto de importação, que é de competência federal. De acordo com o CONCEFAZ, a alteração considerou a crescente utilização de plataformas de comércio eletrônico internacional e deve garantir competitividade entre produtos importados e nacionais. Contudo, esse economista discorda da maneira como ela foi elaborada. O governo devia, como eu falei no início, ele devia pegar produtos que o Brasil tem condições de fabricar, então ele deveria incentivar as empresas brasileiras com benefícios, reduções de impostos e taxar, até desses números mesmo, 100%, o produto importado. Aqueles produtos que o Brasil não tem condições de produzir, se torna muito caro o custo, ou alguma matéria-prima, ou nós não temos a tecnologia, então o governo devia incentivar as empresas brasileiras a buscarem solução e, ao mesmo tempo, baixar o custo dos impostos para não penalizar a população. As compras no valor de até $50, incluindo o frete, recebem um imposto de importação de 20%. Já as aquisições acima desse valor têm tributação de 60% sobre o valor do produto. Além disso, ainda há o chamado cálculo por dentro, em que o ICMS incide sobre ele mesmo. Mesmo com a alíquota atual, o consumidor já sente a diferença. Eu costumava comprar antigamente mais, agora não compro muito por conta desses impostos. O novo salário mínimo para o próximo ano deverá ser de R$ 1.518, valor abaixo do último reajuste. O decreto deve ser publicado nos próximos dias. Para tentar conter despesas, o governo federal alterou o cálculo para definir o reajuste anual do salário mínimo em 2025. Com a nova regra, a equipe econômica limitou o reajuste acima da inflação em 2,5%. O valor atual, de R$ 1.412, deve receber um acréscimo de R$ 106. A regra anterior utilizava a inflação acumulada nos últimos 12 meses até novembro, somada à variação do PIB de 2 anos anteriores. Se a regra tivesse sido mantida, o novo valor mínimo seria de R$ 1.528. O salário mínimo é utilizado como base de cálculo para o pagamento de benefícios sociais, pensões e aposentadorias do INSS.
A Câmara dos Deputados respondeu ao Supremo Tribunal Federal sobre possíveis irregularidades na destinação de emendas e solicitou o desbloqueio das verbas. O ministro Flávio Dino, no entanto, manteve o bloqueio e cobrou resposta da Câmara ainda hoje. A Advocacia da Câmara dos Deputados respondeu aos questionamentos do ministro Flávio Dino, do STF, sobre a execução de 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares. O documento nega irregularidades na liberação das emendas e informa que suas atas e deliberação, solicitadas pelo ministro no início dessa semana, estão publicadas no site da Câmara desde o ano passado. Também pede a revogação das medidas determinadas pela Suprema Corte e o desbloqueio da verba das emendas. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, afirmou que todos os atos foram feitos dentro dos acordos firmados entre Executivo e Legislativo, bem como nas conversas feitas com o Poder Judiciário e obedecendo os trâmites legais internos. Nesta tarde, no entanto, o ministro Flávio Dino afirmou que os esclarecimentos foram insuficientes e deu prazo até às 20 horas de hoje para a Câmara responder de forma clara algumas informações ainda pendentes. De Brasília, Gabriela Matos, para o Canção Nova Notícias. No Repórter Canção Nova deste domingo, vamos acompanhar um programa especial com a retrospectiva de reportagens exibidas durante o ano de 2024. Adelita Stoebel tem mais detalhes. Olá! Neste domingo vamos relembrar os melhores momentos do ano com uma retrospectiva dos programas de 2024. Foram muitas viagens, histórias de fé, tradições e produções inéditas. Não perca domingo às 8 da noite. Até lá! O Consulado do Brasil em Roma lançou uma cartilha para orientar os brasileiros que visitarão a Cidade Eterna durante o Ano Santo. Estar em Roma, peregrinar pelas basílicas e passar pela Porta Santa. Neste ano jubilar, a Cidade Eterna será o destino de brasileiros e de pessoas do mundo inteiro. O pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização apresentou dados do estudo realizado pela Universidade Roma III. Sono il frutto di uno studio scientifico, sociologico, di proiezioni numeriche che è stato fatto. De acordo com Dom Rino Fisichella, a estimativa é resultado do estudo científico sociológico de projeções numéricas. O levantamento aponta que cerca de 32 milhões de pessoas poderão ir a Roma para o jubileu. Do Brasil, afirma o bispo, Dal Brasile 250.000 circa. Serão quase 250 mil pessoas. E para ajudar os brasileiros que visitarão a capital italiana, o Consulado-Geral do Brasil preparou uma cartilha consular com dicas práticas para uma viagem de peregrinação tranquila. Olha, na preparação, nós temos várias providências que são importantes. A primeira delas diz respeito ao seguro, eu diria que é o principal, até você ter um seguro para viagem, que cubra despesas diversas, mas é preciso também, já que o Brasil e a Itália têm um acordo previdenciário, aqueles que estão inscritos no SUS podem também usar os serviços médico-hospitalares na Itália. Para isso é preciso apenas entrar numa página, o link está na cartilha, e emitir um certificado chamado SEDAM. É preciso ter atenção também quanto à validade do passaporte. É preciso que o passaporte tenha uma validade pelo menos de 6 meses para garantir que não haja nenhuma surpresa. Quanto ao visto, esse não é um problema, já que os brasileiros podem entrar na Itália e têm uma permanência garantida de até 90 dias sem vistos, no caso do turismo. Ao chegar em Roma, a cartilha dá dicas para que a peregrinação ocorra sem intercorrências. Uma cidade grande, as pessoas devem ter cuidado com os seus objetos, com os seus pertences. No momento em que você vai ter muito mais turistas, então assim, o risco ele aumenta, por exemplo, dos batedores de carteira. Não levar o passaporte para a rua.
faça uma cópia impressa da folha de identidade do passaporte, onde tem a foto, o nome, o número, uma fotocópia, leva essa fotocópia com você e leva uma identidade brasileira, pode ser aí a original, para quem quiser fazer a comparação, saber que aquela cópia impressa corresponde a uma identidade brasileira. Para emergências consulares, a cartilha disponibiliza o número de plantão do Consulado-Geral do Brasil. E se houver perigo iminente, ligue para o 112. Outra dica, para as caminhadas nas ruas de Roma, use calçados confortáveis, preferencialmente tênis, e se mantenha hidratado, sobretudo nos meses de verão. A cartilha está disponível no site. Então, o Consulado do Brasil em Roma, qualquer um que coloque essas palavras vai encontrar na página do Consulado do Brasil em Roma essa cartilha. Quando somos capazes de transformar situações de morte em vida, como fez Jesus, vivemos a espiritualidade cristã de forma concreta. Um bom motivo para se relacionar com Deus por meio da vida de oração, lugar de encontro e comunhão com Ele. A vida de oração está impregnada no espírito missionário de todos aqui na Canção Nova, que está em comunhão com a igreja. Vejam só, nós estamos com 94% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de dezembro. Faça sua doação pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Olha, o dia 27 de dezembro é especial para a Canção Nova. Há 25 anos, Padre Wagner Ferreira foi ordenado presbítero. Uma missa no Santuário do Pai das Misericórdias celebrou seu jubileu de prata, reunindo amigos, familiares e fiéis. Santuário do Pai das Misericórdias, lugar de louvor e gratidão a Deus pela vida e missão de um padre jubilar que sinalizou ao mundo o seu amor ao Senhor. Ele sempre gostou, de frequentar a igreja, nós estudamos em colégio de freiras, então nós sempre tivemos esse encaminhamento, mas o Wagner parece que já tinha realmente o dom. Deixar tudo pelo tudo, inspirado sempre em fazer tudo para todos. Palavra de Deus, propósito de Padre Jonas. Eu lembro perfeitamente que ele se ordenou no Rio de Janeiro e foi um dia maravilhoso, que foi a segunda turma de padre do Padre Jonas, que primeiro o Augusto, depois foi o Padre Wagner. Então ele nasceu mesmo para servir a Deus, para estar com Deus e para trazer Deus a todos nós. Desde muito pequeno, o Padre Wagner era muito engajado, seus pais em movimentos de casais na sua paróquia. Então, ele foi preparado, como nós dizemos, e a palavra de Deus diz isso, desde o ventre da sua mãe, para ser sacerdote, ser padre, ser pastor. 53 anos de vida, 25 anos de ministério sacerdotal. Este é Padre Wagner Ferreira. Em seu jubileu, a oportunidade de renovar o seu lema sacerdotal, inspirado no Evangelho de João. Fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra, agora à frente da comunidade Canção Nova. Ele tem cumprido muito bem o desafio, ele tem respondido aos apelos de Deus, às necessidades da comunidade e tem feito com que a própria comunidade mantenha uma união muito profunda com a igreja e, nesse sentido, o serviço dele tem correspondido aos planos de Nosso Senhor ligados à igreja, que confia nele e na sua tarefa atualmente. Mas, ao mesmo tempo, sem dúvida que o sacerdócio do Padre Jonas sempre me motivou, sempre aprendi muito com o Padre Jonas. Afinal, foram 3 décadas, 30 anos de convivência com ele, E muitas coisas eu aprendi com o Padre Jonas, sobretudo a simplicidade de ser um homem de Deus. A confiança na divina providência, essa disposição de estar sempre a serviço da evangelização. Então, são lições que eu levo para a minha vida, para o meu ministério. Ele é um pastor nato e, com certeza, ele irá para muito longe. Nosso Senhor vai fazer grandes coisas na vida dele.
Parabéns ao Padre Wagner Ferreira por essa data tão especial. Que venham muitos outros anos de bênçãos e frutos em seu ministério. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir ao programa Estúdio Canção Nova e às 8 horas ao Gente de Fé. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.